Salve, salve, Universo Narrado! Meu nome é Sabrina, tô passando para responder mais uma dúvida lá da nossa plataforma e a dúvida de hoje é lá do Lições de Matemática. A gente vai responder a dúvida do Francisco Jairo Silva Lopes, que disse o seguinte: o que significa dizer, por exemplo, que o conjunto dos naturais é fechado em relação à adição e multiplicação? Tá, aí depois ele foi lá e fez mais outras duas perguntas que eu vou deixar para responder daqui a pouco. Beleza. Então, ó, Jairo, primeira coisa, cara, dizer que um conjunto é fechado para alguma operação significa aquela operação mora lá dentro, beleza? Então, repara, você falou assim, o que significa eu dizer que o conjunto dos naturais é fechado para adição? Significa que se eu somo um natural com um natural, a minha soma cai lá dentro. Faz sentido? Então repara, isso acontece. Se eu pego um natural, por exemplo, 5, e eu somo com um natural 3, isso vai dar 8, que também é natural. Ah, beleza. E por que então que ele não é, não é fechado para subtração? Ah, porque eu posso pegar, por exemplo, esses mesmos valores ali, ó, e fazer 3 menos 5. Qual que é o resultado de 3 menos 5? É menos 2. Ah, mas menos 2 não é natural. Exatamente, menos 2 não é natural. Daí a gente quebra a regra, né? Na verdade, isso aqui é um não pertence, ó. A gente quebra a situação. Ou seja, os naturais, eles não são fechados para a subtração. Na hora que eu subtraio dois naturais, a subtração mora em outro conjunto, né? Então, qual foi a origem do conjunto dos inteiros, por exemplo? Exatamente essa ideia, né? A gente precisava ali de coisas para poder expressar essa subtração que não existia nos naturais. Então, vamos originar ali um conjunto de números negativos, né, que a gente denomina por inteiros, tudo bem? É basicamente essa a ideia. Em relação à multiplicação, os naturais também são fechados. Toda vez que eu multiplico dois naturais, eu caio no natural. Mas na divisão não, né? E na divisão, nem os inteiros. Na divisão eu já preciso de racionais. Vamos pegar essas mesmas quantidades aqui, ó, 5 e 3, que eu usei de exemplo, e fazer, ó, 3 dividido por 5 dá quanto? Dá 0,6, né? Ou seja, eu não vou nem escrever nessa notação, na verdade, porque essa notação é de fração, quero escrever divisão mesmo. 3 dividido por 5 dá 0,6, beleza? Ou seja, 0,6 não é natural, não é natural, não é o quê? Não é também inteiro, tá? Ele só é o quê? Racional, tá? Aqui, ó, nesse menos 2 aqui, ele não é natural, mas ele é inteiro. Beleza? Ah, entendi. E é daí que vai acontecendo essas coisas, tá? Então, qual que é a origem, por exemplo, do conjunto dos racionais? Dos irracionais. Quando a gente vai tentar extrair raízes, a gente percebe que nem todas as raízes existem aqui, tá? Por exemplo, quando você vai determinar a raiz de 2, você fala, poxa, cara, quanto que vale a raiz de 2, né? A prova da irracionalidade da raiz de 2, inclusive, ela é muito bonita. Ela é uma prova muito interessante e ela é bem simples. E aí, tentando calcular isso daqui, a gente percebe, na verdade, que ela não está aqui nesse conjunto Q. Ela não está no conjunto dos racionais. Então, existe mais um conjunto. Há necessidade de preencher ali os buraquinhos que ficaram nos racionais, né? Então, todos os buraquinhos que sobraram nos racionais, a gente diz que está nos irracionais. E quem que é os irracionais? Os irracionais é o complemento dos racionais, né? Porque o que eu falei? Todos os buraquinhos que sobraram dos racionais eu preencho com irracionais, então o todo eu vou chamar de reais,
beleza? Todo mundo que está ali, racionais e irracionais, eu chamo de reais. Mas o que não é racional é o quê? Irracional, né? O próprio nome diz, é não racional, beleza? E aí eu gosto de usar essa notaçãozinha aqui. Tem gente que usa um i, mas eu não gosto de usar esse i, não. Eu prefiro usar r menos q, beleza? Então, é daí que surge essa coisa, tá? Tem os complexos também, né? Quando a gente tenta extrair raiz quadrada de números negativos, eles acabam surgindo, mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, não. Uma coisa legal que eu queria mostrar é que conforme você vai avançando, por exemplo, lá nos racionais, você pega que os racionais, eles são fechados para adição, eles são fechados para subtração, eles são fechados para multiplicação, eles são fechados para a divisão. Então você olha e fala, cara, os racionais eles são fechados para tudo. Pois é, aí você pega os irracionais e você acredita que os irracionais eles não são fechados para isso tudo? Pega, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar 2. E 2 não é irracional. 2 não é irracional. Esse cara aqui, ó, ele não é irracional. Por quê? Quem que é irracional? Irracional é só quem não é racional. Mas 2 é racional, porque eu consigo escrever ele como uma divisão de dois números, eu consigo escrever ele em termos de uma fração, né? Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2. Ah, então, na verdade, raiz de 2 vezes raiz de 2 cai fora dos irracionais. Então, os irracionais não são fechados para multiplicação. Olha que coisa doida. Isso aqui acontece. Então, enfim, ser fechado ou não significa isso, né? E aí, sobre essa sua segunda pergunta, 0 é um número natural ou não? E qual a explicação? Cara, essa pergunta ela é meio polêmica, porque na verdade isso não é um consenso, tá? 0 ser natural ou não vai depender, eu vou até colocar minha cara aqui na frente, ó. Porque o que acontece? Você até mesmo perguntou quais são as principais peculiaridades que o 0 tem, né? Porque aí já te induziu essa ideia aí, né? Nossa, o 0 é natural, não é? O que acontece? Cara, isso meio que depende de você. Você pode escolher, tá? Por exemplo, para mim, eu não considero 0 natural, não, tá? Mas tem muita gente que considera. Dependendo da área da matemática que você está estudando, faz mais sentido você falar que 0 é natural. Dependendo da área, faz mais sentido você falar que não. Então, assim, você pode considerar ou não. Vai depender de conveniência, vai depender se faz sentido ali dentro do contexto, saca? Para mim, não faz sentido por uma questão histórica, tá? O 0 ele não surgiu naturalmente. Eu gosto desse pensamento. Quando a gente chama os números de naturais, por que eles são naturais? Porque eles surgem naturalmente. E eles surgem do processo de contagem, né? A galera lá começou a inventar número para quê? Por que eles precisavam de número? Para contar coisa, quantificar coisa. Então, o ser humano começou a ficar, na verdade, deixar de ficar nômade, né? Para poder se agruparem ali em fazendas, casas e tal. E aí eles falavam, quantas vacas que você tem? Você precisava falar 1, 2, 3, 4, quantas vacas que você tinha. Você precisava contar, você precisava colocar um nome para isso. Mas ninguém começa a contar do 0. Se alguém te perguntar quantas vacas você tem, você não tem vaca, você simplesmente fala, tem vaca não. Eu tenho uns bezerros só. Eu tenho a galinha. É isso que você fala, né? Você não fala assim, não, peraí, 0, ou eu tenho 0 vacas. Você simplesmente não conta, né? Então não faz sentido o 0 aparecer nesse processo de contar. Toda vez quando a gente conta a partir do 1. Então, o 0 surgiu, na verdade, com uma dependência de notação posicional. Como assim a notação posicional? Eu tenho 10 dedos. Aí, beleza. Aí eu vou contando, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Cheguei no 10º,
eu tenho dígitos que vão do 1 ao 9. Eu tenho 10 dedos. O 9 eu representei. Como é que eu represento o 10? Porque o 10 mudou, é uma dezena, né? Eu saí de uma quantidade que era unidades para transformar na dezena, né? Então, ó, deixa eu te mostrar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 110, 101 e 11, tá? Agora, imagine uma época que o zero não existia. A galera escrevia exatamente isso aqui, cara. Juro pra você, eles escreviam isso. O zero não existia, então a gente tinha o quê? Centena, dezena, unidade, onde eles não tinham nenhuma quantidade ali, eles simplesmente deixavam um buraco. Agora, imagina no meio de um texto aqui, escrito com um monte de coisa, com um monte de hieróglifo, sei lá, a letra que eles usavam na época, sei lá de qual povo você está pensando, eu estou pensando em babilônios. Essa galera não tinha ali um símbolo para isso, sabe? Então foi necessário criar essa simbologia. Para isso, eles simplesmente colocavam uma bolinha. Uma bolinha, para essa bolinha preencher o espaço. Daí, essa bolinha acabou virando zero depois de um tempo. Faz sentido? Então, muita gente não considera o zero natural por causa disso. Mas considerar ou não vai depender de conveniência, tá? E nessa questão de peculiaridade, eu confesso que, assim, eu não sei te responder exatamente o que você quer dizer com peculiaridade, porque existem muitas coisas assim interessantes, né? Eu acho que eu já te contei uma peculiaridade aqui na origem dele, de ter sido uma coisa que o pessoal simplesmente deixava um buraco, mas tem coisas que acabam surgindo que eu, por exemplo, considero peculiaridades. Por exemplo, o fato da gente não conseguir dividir por zero, né? Por exemplo, o fato de isso daqui ter resposta, mas isso daqui não ter resposta, né? E aí você fica assim, nossa, como assim? Cara, é porque é o seguinte, ó, o que é isso daqui? Zero dividido por zero. Quando você vai armar a conta, você vai fazer a inversa, né? Que você está mexendo, isso aqui está saindo de uma multiplicação. O que é isso? Isso aqui significa qual é o número que eu vou multiplicar por zero e eu vou chegar em zero. Né? Qual é o x que na hora que eu multiplicar por zero, eu chego em zero? Qualquer número, qualquer x que você tocar aqui, na hora que você fizer vezes zero, vai dar zero. Ou seja, isso aqui tem resposta. E é qualquer número. Só que isso daqui, ó, não tem resposta. Por quê? Porque isso daqui, ó, quando você faz a inversa, quando você transforma ali na multiplicação, o que é isso? Isso aqui é qual é o número que na hora que eu multiplico por 5 dá zero. Cara, como assim? Né? Na verdade, perdão, eu inverti as coisas. Agora sim. Qual é o número que na hora que eu multiplico por zero dá 5? E aí você fala, pô, como assim, né? Que x é esse que na hora que eu chegar e multiplicar por zero, eu vou obter 5? Esse x não existe. Não tem nenhum número que eu consiga multiplicar por zero que não vai dar zero a minha resposta, que vai dar 5, vai dar 10, vai dar pi, vai dar qualquer outra coisa. Ou seja, essa operação aqui, ó, ela é indefinida. Ela não existe, eu não consigo definir ela. Já a de cima, o zero sobre zero, ela é só indeterminada. Ou seja, eu não consigo determinar. Ela pode ser qualquer valor, mas não existe um valor único determinado que vai lá e fala, pronto, é esse. Agora essa daqui nem definir não tem jeito. Faz sentido? Então, assim, acho que existem várias coisas, algumas filosóficas até que a gente conseguiria discutir, mas acho que eu já te contei muita história, muita coisa que eu particularmente acho bastante interessante, gosto muito, e espero ter ajudado. Um abraço para você e bons estudos!